Beleza, galera? Dia 8 de novembro de 2018, dois acontecimentos importantes para a gente falar hoje. Primeiro, o aumento vergonhoso do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para quem não sabe, Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, fez um conluio ali com o presidente do Senado e aí o Senado acabou aprovando um projeto de lei apresentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que estava engavetado desde 2016 lá no Senado, e aí a toque de caixa aprovaram. Isso foi logo depois que o Dias Toffoli se reuniu com Jair Bolsonaro. Eu acredito que ele pensou o seguinte: pô, se a gente deixar isso aqui pro ano que vem, a gente tá lascado. Mesmo porque Bolsonaro já falou que ele era contrário a esse aumento. Ele falou, não é a hora de dar esse aumento aí. Afinal, o Brasil tá todo quebrado. Mas eles fizeram aquele acordão, passou pau no gato. Tiveram aí um singelo aumento aí, né? Aposto que você costumeiramente tem um aumento desse de mais de 16% no seu salário. Então o salário deles foi de 33 mil e pouco a 39 mil e uns quebrados. Qual o lado negativo disso? Primeiro, os gastos. Lógico, o gasto público vai ficar muito maior, exorbitante. Por quê? Porque o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, ele traz como o teto do funcionalismo público o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então todo o funcionalismo público só vai até ali. Então você aumentando esse teto, consequentemente você vai aumentar aí o salário de todo mundo que está embaixo, principalmente magistrados e procuradores, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual. Então você vai ter um déficit aí, um aumento de gasto público monstruoso. E o lado positivo é que a gente vê que a partir do ano que vem o buraco será mais embaixo. Se não fosse assim, eles não teriam aprovado isso aí agora a toque de caixa. E outro lado positivo é que a gente percebe que o problema do Brasil não é dinheiro, não é grana. O problema do Brasil é moral. Porque se fosse dinheiro, nunca teriam aprovado um gasto desse aí. E o segundo fato importante que a gente tem para falar hoje foi a postagem via Twitter do Bolsonaro falando que uma das primeiras medidas que ele vai fazer quando assumir ano que vem, provavelmente no próprio mês de janeiro, é abrir a caixa preta do Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. E aí sai uma reportagem no Estadão falando que essa atitude dele é mais política do que jurídica, dando uma amenizada, falando assim, pega nada, não vai mudar nada ele abrir a caixa preta do BNDES. Cumpre aqui a gente explicar o que seria essa caixa preta, por que ele se referiu a isso. Simples, porque a Dilma, na época que ela estava na presidência da República, ela considerou vários contratos firmados pelo BNDES como sigilosos. E aí você já fica naquela dúvida, por que ela está colocando um contrato como sigiloso? E por que raios ela fez isso? A suspeita é que ela quis encobrir vários contratos que, primeiro, causaram prejuízos enormes para o povo brasileiro. Segundo, para encobrir as malandragens, as falcatruas, os crimes financeiros cometidos pelos governos petistas. E aí, segundo a reportagem, na gestão petista, o BNDES financiou empresas de Ike Batista e dos irmãos Joesley e Wesley Batista, além das obras do Porto de Mariel, em Cuba. Em agosto deste ano, a Polícia Federal indiciou os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci, o empresário Joesley Batista, da JBS, e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, por supostas operações ilícitas na instituição financeira. O sigilo dos contratos do BNDES foi imposto pela ex-presidente Dilma Rousseff sob a alegação de, abram aspas, preservação da privacidade dos atos referentes à gestão bancária, fecha aspas. Na verdade, como eu já disse, o sigilo foi posto para esconder as maracutaias. E aí, no decorrer da reportagem, aí aparecem os especialistas dizendo que esse ato que o Bolsonaro disse, se ele vier a cumprir, vai ser mais político do que jurídico. Provavelmente não terá efeito prático nenhum. E aí eu venho lembrar você aqui que a atitude do Sérgio Moro, na época, quando ele trouxe à tona as gravações telefônicas gravadas entre Lula e Dilma, na qual ela falava que iria mandar uns papéis para ele, caso ele precisasse, que na verdade era a nomeação dele para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, teve algum efeito prático, algum efeito jurídico? Que eu saiba, não. A não ser o pedido de explicações que o Supremo Tribunal Federal fez para o juiz Sérgio Moro. Mas teve um efeito muito mais importante,
pressionou os ministros do Supremo na época para que eles não aceitassem ou para que eles impedissem que o Lula assumisse o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, porque aí a população inteira soube que a Dilma estava fazendo isso para livrar a pele dele do juiz Sérgio Moro. Se o juiz não tivesse liberado esses áudios, se o povo não tivesse sabendo, eles iam mantê-lo no cargo de ministro da Casa Civil, o Supremo ia sentar em cima do processo e acabou. Provavelmente a gente teria o Lula, quem sabe, até como presidente hoje em dia, eleito, quem sabe. Mas não foi isso que ele fez. Então a divulgação dele já foi importante. Ele pressionou outras instituições falando, ó, fiquem de olho no que vocês estão fazendo, que a população sabe. E serviu para isso mesmo, para que a população soubesse o que estava acontecendo e tomasse uma atitude. Tanto é que aconteceu, muita gente na rua na época e tudo mais. Então a abertura desses contratos pelo Bolsonaro vai servir para que a população brasileira saiba para onde foi o seu dinheiro arrecadado de impostos, para onde foi, para quê? Para que pressione as instituições, para que pressione os políticos eleitos por nós, para que, ó, peraí, que falcatrua é essa? Vamos investigar, vamos averiguar, vamos punir os culpados? E para que não fique ali por baixo dos panos. Pode ser realmente que na hora que ele abre isso aí, é muito dado técnico que tem lá. Mas você pode, por exemplo, ver dinheiro doado por uma empresa de alguma ditadura africana por aí, ou mesmo para Cuba e tal, Venezuela, e falar, oh, mas espera aí, por que raios o Brasil não tem um porto e por que construiu o Porto de Mariel em Cuba? Ah, qual foi o prejuízo do Brasil nisso ou naquilo? Então é essencial essa abertura dessa caixa preta do BNDES. E aí a reportagem do Estadão quer passar um pano, falando que isso aí não vai mudar nada e tal. Vai mudar sim, principalmente na opinião pública. Então não queiram menosprezar a atitude do Bolsonaro não, porque ele vai mostrar onde que o petista enfiou o dinheiro do brasileiro. Eu confesso que quando aparece especialista em qualquer coisa nessas matérias falando alguma coisa, eu já fico meio de barba de molho. E aí falaram algumas besteiras, mas eu confesso que aí um deles aí falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: certamente qualquer medida que privilegie a transparência é boa para o Estado Democrático de Direito, opinou. Claro que é, o povo tem que saber, é dinheiro público, tem que saber. Aí um outro especialista diz o seguinte: foram 2 comissões parlamentares de inquérito, Operação Lava Jato, Sindicância Interna, Auditoria Externa e vários relatórios do TCU, e até agora não há nenhuma evidência de qualquer empregado do BNDES tenha se envolvido em irregularidades. Só que, senhor especialista, você não está levando em conta a direção do BNDES, todos os envolvidos aí no rolo. Pode ser que o servidor ali na ponta da linha não tenha responsabilidade e tal, mas a gestão com certeza tem, nem que seja de improbidade administrativa. E aí venho eu trazer a luz para você aí, para que você reflita a respeito. Preste atenção. A Lei de Improbidade Administrativa, no seu artigo 10º, ela vai dizer o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, ou seja, sem querer, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 dessa lei. Que na verdade são as entidades públicas aí, que englobam um monte de coisa. Sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia, enfim, empresas públicas aí. Vai no genérico que você vai se dar bem. O artigo 12 vai falar o seguinte: independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, ou seja, as penas, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Inciso 2. Na hipótese do artigo 10, que foi lá os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, que pode ser culposo, lembrem bem. Quais serão as penas? Ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 10... Aí vem multa, Preste atenção nisso que eu falei. Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Você tá lembrado da Dilma tendo seus direitos políticos suspensos? Não? Pois é, porque ela praticou vários atos de improbidade administrativa. Eu vou falar só um deles, que foi a compra da refinaria de Passadina. Causou prejuízo ao Estado brasileiro de US$ 1 bilhão. Você viu a Dilma ressarcindo? Não. Você viu ela tendo seus direitos políticos suspensos? Não. O que você viu? Nada. Não suspendeu os malditos direitos políticos dela. Inclusive sendo impeachmentada. Inclusive concorrendo ao Senado por Minas Gerais esse ano. Então é um absurdo. Então, chega.
Pessoal, vocês precisam saber dessas artimanhas, a gente tem que continuar denunciando essa cambada aí e que a gente pressione os nossos políticos eleitos por nós. Eu acredito que a partir do ano que vem a coisa vai estar bem melhor do que está esse ano e vamos todos batalhar aí para que o Brasil seja um país de primeiro mundo logo logo. Antes de fechar o vídeo, aproveita o embalo também, me siga nas outras redes sociais. Forte abraço!